Olá, minhas irmãs, graça e paz, tudo bem? Saudades, saudades de estar juntas, saudade de nos encontrarmos em nossa igreja, Igreja Batista Central de Vitória, saudade dos encontros, saudade de trocar, compartilhar as nossas dores e as nossas alegrias, de compartilhar os pedidos de oração, de planejarmos juntas, saudades. Esperamos, enquanto organização, encontrar cada uma bem guardada e protegida pelo nosso Deus e com o coração e com a mente sadia, descansando nos cuidados de Deus, descansando em Deus nesse tempo atípico, difícil, mas jamais desconsiderado e a parte dos cuidados de Deus e da soberania de Deus. O mundo parou. O povo de Deus está orando mais, eu não tenho dúvida disso, e não tenho dúvida de que esse é propósito de Deus também. Nós vamos continuar o nosso estudo semanal, que vai ser disponibilizado sempre aqui na plataforma da igreja, do YouTube, às terças-feiras às 15 horas, que é o horário do culto de oração da MCM, Mulher Cristã em Missão. Missão, que a gente já explicou no primeiro vídeo, nós somos representantes, embaixadoras do reino de Cristo. Então nós estamos aqui, nessa jornada chamada vida, como tempero, como luz e como sal nesse mundo. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso desafio, sermos sal e luz onde Deus nos colocou. E não importa a circunstância, não importa as dificuldades, ficarmos firmes, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ser firme como um monte e não se abalar não significa que não tem ondas, não significa que a gente não está sendo atacado, não significa que a gente não tem dores, não significa que a gente não tenha preocupações, significa que nós sabemos em quem nós cremos, significa que a rocha, que é Cristo, é sólida, não é uma onda, não é uma filosofia, não é uma teoria, é o Senhor da glória. É quem criou e pela palavra chama a existência todas as coisas. É nessa rocha que a gente se refugia. Por isso a gente não se abala, porque estamos firmadas na rocha que é Cristo. Eu espero te encontrar assim. Eu espero que Deus nos encontre assim. Tá bom? Nós vamos iniciar da sequência então o nosso estudo, o nosso tema, continuidade, o nosso tema nesse mês de maio é sobre a ira. Talvez você possa pensar, poxa, eu gostaria e estou precisando tanto de uma palavra de conforto, de consolo e gostaria de algo mais imediato, ainda que fosse sobre esse tema. Tá bom, Ira, como é que resolve isso? Me dá logo a receita. Eu vou te dizer que ira, ela é, como a gente já viu no estudo passado, ela é uma atitude, uma resposta, uma reação a um mal percebido. Eu percebi um mal e eu reajo. Mas mais que isso, nós percebemos e aprendemos no estudo passado, que está aqui no canal da igreja, que a ira ela tem o seu nascedouro, a origem dela, apesar de a gente pensar que é na circunstância, mas ela está enraizada dentro do nosso coração. E a gente vai usar esse argumento, a gente vai usar essa evidência sob a perspectiva bíblica. Todo o ensino de nossa igreja, ele passa pela suficiência das escrituras. Significa que todas as abordagens, todos os temas, eles são fundamentados no que a Bíblia revela sobre esse tema. Entende? Bom, dentro também dos conceitos bíblicos, e eu informei as irmãs, eu gostaria de indicar para caso alguém queira, este livro, Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, de Robert Downey Jones, da editora Nutra. Se você quer aprofundar um pouco mais nessa temática, se você quer também conhecer a perspectiva de algumas teorias das ciências humanas,
esse livro pode te ser de grande ajuda também. Fica a indicação, se alguém quiser eu empresto. Tá? Especificamente aqui nesse ambiente e na nossa abordagem para o nosso grupo, nós vamos fazer a abordagem bíblica. O que a Bíblia me diz sobre a ira, e a gente viu que a Bíblia fala sobre ira, e existe só a ira ilegítima, errada? Toda ira é pecado? Não, não. Mas é óbvio que o foco do nosso estudo aqui é aquela ira que é pecado. Porque essa é a que mais está evidente, é a que mais a gente externa ela, tá? Dificilmente a gente vai ter vários movimentos da chamada ira humana justa. Entende? Mas nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero e realmente desejo a você que agora você pegue sua Bíblia, que você se una a gente no momento de oração e que você se prepare, peça a Deus para falar conosco. Eu preciso, você precisa. Esse é um assunto que está dentro a ira, ela está dentro das nossas igrejas, ela está dentro do nosso ambiente de trabalho, ela está no trânsito e ela está nas nossas casas. Então não é um assunto que nós vamos ouvir com estranhamento. Pelo contrário, nós sabemos muito bem o que palavras duras, o que explosões de fúria, de ira, de raiva causam e machucam nas nossas casas. E aí você também pode estar pensando, eu nem sei porque eu estou conversando sobre isso, eu sou super de boa, eu sou super educado, eu nunca respondo ninguém. E aí eu vou te perguntar, alguém sofre o seu desprezo? Alguém sofre a sua indiferença? Alguém sofre a sua rejeição? Se você não implode, mas você rejeita e despreza no nível que a pessoa sente e sofre muito, isso também é evidência de ira, tá, minha irmã? Só é uma expressão diferente, mas o que está enraizado no meu e no seu coração, quando nós temos essa atitude, é a raiz de ira, tá bom? Então, abra seu coração, peça a Deus que, ainda que esse tema possa soar para você de uma forma um pouco estranha nesse tempo, mas se você nunca parou também para olhar a Bíblia e achar na Bíblia tratativas sobre ira, aproveita esse momento, tá bom? E Deus sempre vai nos falar através da sua palavra, sempre. Não é o que eu penso, não é o que o autor pensa, é o que a Bíblia aponta. E esse é nosso lugar. Nós sempre vamos depender do que Deus revela para nós na Bíblia. E aí vai uma dica, às vezes você está acostumada a abrir a Bíblia, ler a Bíblia, abrindo e buscando o que tem para mim. O que tem para mim? O que tem na Bíblia aqui para mim? Aparentemente não está errada essa motivação, mas eu gostaria de desafiar você a ler a Bíblia. Cadê Deus aqui? Como é que Deus está se revelando aqui? O que Ele está fazendo? Por exemplo, Deus, quando dá a ordem a Moisés para libertar o povo que está cativo há 400 anos, ele dá uma informação lá, quando ele está aparecendo para Moisés e revelando os seus propósitos, ele diz assim, porque eu sou o Senhor, e eu quero que o meu povo e todos saibam que eu sou o Senhor. Era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Agora o propósito dele era se apresentar como o Senhor. Então veja, se eu leio a Bíblia, se você lê a Bíblia, procurando e se interessando para ouvir e para ter revelação de Deus, por mais difícil que seja, porque é mesmo, eu admito, nós vamos ler Números, Deuteronômio ou as genealogias com essa ótica. Deus movendo as gerações, Deus agindo na história,
É Deus que está em ação. E sabe o que mais? É Deus que está em missão desde o Éden de resgatar e de salvar a minha vida e a sua. Então, quando nós lermos a Bíblia, eu acho que o que mais a gente pode dar a Deus em termos de coração é desejar encontrá-lo aqui, desejar conhecê-lo. E não só umas tiradas para benefício próprio. Quão bom é quando as pessoas se aproximam de nós, não é? Para conhecer a gente pelo que a gente é. Ninguém gosta de saber que alguém se aproximou dele pelo status que ele tem, pela posição que ele ocupa. Se você tem alguma posição de prestígio, acredito que, embora você possa ser envaidecido por isso, mas eu acredito que você não gosta de saber que alguém se aproximou, não por você, mas pelo que você tem. Eu não posso olhar e ler a Bíblia para o que tem ali para mim. Eu posso e devo olhar e ler a Bíblia para aonde tem Deus ali. Quero conhecer mais, quero desejar mais. A perspectiva nossa muda quando a gente olha para a Bíblia assim, tá bom, minhas irmãs? Então vamos lá. Dentro do seu tempo de oração, dedique um tempo pela Ellen. Continua dependendo das nossas orações. Ellen é uma jovem da nossa igreja. Lembre desse nome, leve esse nome a Deus, Ellen. Ore também pela chegada de uma princesa, Manu. Sua mamãe, a Sandra e o Tiago, o papai, estão na reta final esperando a sua chegada. Ore por este tempo, para que tudo flua bem. Ore pela Manu, pela chegada da Manu, tá bom? Ore pelas famílias. Ore pelos desempregados, ore pelos governantes. Ore, povo de Deus, ore. Ore. Nosso papel é orar. Nós temos outros papéis também, mas a oração é a nossa arma. Ore, igreja. Exalte as maravilhas de Deus, os cuidados de Deus sobre a sua vida. Tá bom? Pega a sua Bíblia e vamos orar. Pai de amor, bendito seja teu nome, seja feita a tua vontade. Te exaltamos e te agradecemos por essa oportunidade. Fala conosco, Pai. Nos ensina para a glória de teu nome, para que sejamos sal e luz onde estivermos. Ajuda-nos, perdoe as nossas falhas. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim e ajuda-me na minha fraqueza, na minha limitação. Fala conosco para a glória de teu nome, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, abram suas Bíblias aí em Colossenses 4:6. Eu já vou até adiantando aqui, enquanto você abre Colossenses capítulo 4, versículo 6, eu vou te indicar que hoje, no final aqui na descrição, a gente vai colocar vários textos bíblicos, que são os endereços bíblicos sobre os assuntos de ira. Então, quando tem a manifestação da ira de Deus, porque sim, Deus se ira. Quando é uma ira humana pecaminosa e quando é uma ira humana justa. Então, eu deixei aqui, como é para estudo bíblico, eu te sugiro que você tire um tempinho, ore, leia a Bíblia. É simples assim, tá, minhas irmãs? É pegar a Bíblia e orar e ler. Porque sabe qual é a maravilha? O Espírito Santo me ensina e te ensina nessa hora. Então, os textos estarão aí, tira esse tempinho e quem sabe Deus não vai te ensinar para você também ajudar outras pessoas, tá bom? Independente de ajudar outras pessoas, mas vai transformar seu coração, tá? Colossenses 4:6 diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado, com sal, para que saibam como responder a cada um. A ira, nós vimos no estudo passado que aconteceu uma tragédia na primeira família da humanidade, Adão, Eva, Caim, Abel, e aconteceu um homicídio, tá lá em Gênesis 4, de 1 a 8, e esse homicídio, ele foi fruto de algo que estava enraizado e que apareceu, uma cólera violenta, uma ira, mas na verdade no caso de Caim, ele nem usou uma cólera violenta, ele usou dissimulação, que também é uma evidência de um coração irado. A dissimulação, a rejeição, o desprezo, a inveja,
a dissensão, aquela palavra maledicente contra o outro, está evidenciando ter ira dentro do coração. No caso de Caim, ele sentiu não ter sido recebida sua adoração por Deus, e ele vai ele vai dissimular, ele vai chamar um irmão para um lugar à parte, tipo, vamos ter uma conversa de irmão, e lá ele mata seu irmão. Ele foi enganoso, ele dissimulou. E isso tudo nessa narrativa bíblica, você pode ver lá em Gênesis 4, de 1 a 8, Deus vai ao encontro dele e conversa com ele, porque o seu semblante descaiu. Você não é certo que se você fizer bem, você vai ser aceito. Olha, o desejo está na porta. Você deve dominá-lo. Essa é a questão, minhas irmãs. Essa é a questão. Está na porta. A provocação, a dor. Quem aguenta um desprezo de um cônjuge? O desprezo de um filho? Quem aguenta ser o tempo todo machucado por uma pessoa que ama? Está na porta. A vontade de devolver com o mal e de ferir também está na porta. E esses pensamentos que estão sondando o seu coração nessa hora, ou essas atitudes que estão aparecendo nessa hora, essa é a questão, minhas irmãs. Isso é o que está dentro do seu coração. E é esse o nosso desejo. Permitir que eu e você, a gente, à luz da palavra de Deus, a gente seja transformado. Então é o filho difícil, é o chefe difícil, é o trânsito insuportável. Sim, existem pessoas que nos trazem grandes dificuldades de relacionamento, mas entende? Não é a circunstância em si, eu estou reagindo ao mal percebido. Mas essa reação, ela está dentro de mim. Mas aqui eu preciso parar e fazer um reforço com as irmãs. Não entenda este estudo como algo para machucar seu coração. Não é para machucar seu coração. É para trazer a luz da palavra de Deus. E como eu falei no estudo passado, a maravilha de ser confrontado e de estar com a palavra de Deus é que virão doses maravilhosas de esperança, de regeneração e de como sair dessa. Nós não vamos aqui apontar e deixar você pior, de forma nenhuma, porque não é a forma do Espírito Santo tratar com a gente. Nós seremos confrontadas, sim, nós teremos alguns constrangimentos algumas vezes, mas acredite, é para me transformar e me conformar à imagem de Cristo. E é para te transformar e para conformar você à imagem de Cristo. Imagina o oleiro, Deus, moldando o barro, que somos nós, e fazendo um vaso novo. É maravilhoso isso. Bom, os textos, como eu disse, estarão aqui embaixo. A mulher cristã luta contra a ira diariamente. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Existem frustrações que estão aqui debaixo, existem provocações, ressentimentos, mágoas, raiva, amargura mesmo, injustiças, palavras efusivas, desprezo do outro. Existe. Eu não estou dizendo que não exista. O que nós precisamos trazer à luz é que sentimento e o que a Bíblia me diz para eu sair desse ciclo vicioso e romper e experimentar uma vida transformada pelo poder de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Então abra sua Bíblia aí em Efésios 4:31. Efésios 4:31, eu já vou adiantando aqui por causa do nosso tempo, diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Minhas irmãs,
Estamos num tempo desafiador, onde métodos de comportamento são ensinados. A gente mesmo na maternidade faz muito isso, né? Não faça. A gente perde muitas oportunidades de ensinar nossos filhos, de tocar o coração dele. Não faça. A gente quer mudar, porque é mais rápido, o comportamento. Mas a gente não trabalha o motivo para ele não se comportar daquela forma. O motivo pelo qual eu e você não devemos nos comportar de forma irada. Entende? Então, toda vez que eu, por mim, decido, a partir de hoje não faço mais, e daqui a 2 minutos eu estou fazendo, isso é tão frustrante. Mas, na verdade, é porque eu só mandei um comando para mudar o meu comportamento. Eu não estou entendendo a motivação para eu mudar meu comportamento. Entendeu? Aí você agora lê de novo com calma aí, Efésios 4, 31, 32. E o primeiro ele dá uma ordem. Seja tirado de dentro de vocês a amargura, a ira, a cólera, a blasfêmia. Então aqui eu já tenho uma informação importante que a Bíblia está me dando. É para tirar. Tem situação que eu não tenho que ficar alisando e tratando. Se eu comecei a gritaria é para parar. Se eu comecei a amargura tomar conta do meu coração é para tirar. Entende? É para tirar. Tira. Não deixa enraizar. É isso. Antes, substitua isso com atos misericordiosos um pelo outro. E aqui é importante a gente entender como que eu vou usar misericórdia com alguém que está me machucando. Irmãs, em nenhum momento eu estou dizendo que é fácil. Em nenhum momento. Mas eu preciso crer, a irmã precisa crer, que se o nosso Deus que nos criou, nos instrui dessa forma em sua palavra, é possível. E Jesus, como homem, viveu aqui e provou que é possível. Né? Então a gente precisa identificar e separar bem qual é o motivo. Eu vou deixar de ter uma conduta irada, eu vou deixar de ser agressivo, eu vou exercitar a benignidade, a misericórdia, eu vou perdoar essa pessoa por qual motivo? Aí Efésios 4:13 me dá um motivo. E diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O propósito de Deus, o motivo meu e seu, deve ser agradar a Deus com a nossa vida. O propósito de Deus em me confrontar com a minha condição pecaminosa é me levar ao conhecimento do seu Filho. E me levando ao conhecimento do seu Filho, me levar à medida da estatura perfeita de Cristo. Isso é muito sério, é muito profundo. Mas isso é um motivo. Então, quando eu hoje decido ceder à ira, se eu não tinha o conhecimento, eu estou só pensando que é algo até justo, porque eu estou reagindo a algo que eu estou sendo provocada. Mas agora que a gente conheceu um pouquinho a Bíblia, esses textos bíblicos, primeiro, a Bíblia está me dizendo para eu tirar do meio, tirar da minha convivência ira, gritaria, blasfêmia, acusação, cólera. Ou seja, minhas irmãs, se eu fiz ontem, ou se eu fiz a minha vida inteira, eu vou confessar meu pecado hoje, eu vou me arrepender diante de Deus hoje e vou buscar não fazer mais. E toda hora que aparecer, eu vou tirar da minha vida essa prática, eu vou tirar essa prática da minha vida. Agora, por qual motivo, por qual propósito? Deus quer revelar o conhecimento do seu Filho a mim. Deus está interessado em me colocar na medida do seu Filho Cristo. Isso é um motivo, maravilhoso motivo. Estamos aqui falando para mulheres cristãs que são chamadas a ser sal e luz e que têm a Bíblia como seu guia de fé e prática.
né? Bom, para encerrar, a gente já vai caminhar para encerrar. Existe sim, nesse livro, o autor Robert Downey Jones, ele aponta que existem 3 categorias de ira, só para a gente não ficar assim, achando que só tem a ira pecaminosa. Não, existe a ira divina. Muita gente pensa, a ira divina flui da justiça do nosso Deus. E, num certo sentido, Deus é ao mesmo tempo o ser mais amoroso e mais irado do planeta. E talvez você está achando essa abordagem estranha porque você só ouve que Deus é amor. Ou que essa abordagem é para te colocar medo. Não, a questão não é essa. A questão é que se eu ou se você, imagina, se nós que somos miseráveis, pecadores, falhos, se a gente ouve uma história de uma violência contra uma criança e a gente consegue ter ira, se indignar, imagina Deus que é santo. Por que Deus não vai se irar? Como você considera, eu posso considerar a possibilidade de eu, que não vejo de forma total, que só vejo um retrato, consigo me irar diante de certas situações? Imagina Deus, que sabe a motivação que aquela pessoa fez, o que fez. Deus está irado então contra os pecadores e contra o seu pecado. Ele sustenta uma ira justa contra toda forma de impiedade. Impiedade ser ímpio, é viver sem temor de Deus, viver como se Deus não existisse e não temer isso. Isso é impiedade. É viver a parte do temor de Deus, desconsiderar a existência de Deus. Isso é viver impiamente, impiedosamente. Então eu vou tratar meu marido, meus filhos, eu vou tratar as pessoas desconsiderando a existência de Deus, desconsiderando que essa pessoa é amada por Deus. Eu estou vivendo impiedosamente. Então a ira de Deus, aqui no texto, aqui embaixo no vídeo, no áudio, na descrição, desculpa, as irmãs terão todos os textos que mostram a ira de Deus na Bíblia. Tem também a ira humana justa, que é aquela que vai imitar a ira de Deus. Ela é uma resposta negativa àquilo que percebemos corretamente como um mal. Moisés subiu, esteve um tempo com Deus, recebendo as revelações de Deus. Quando ele chegou lá embaixo, o povo tinha feito um bezerro de ouro e ele se irou. Ele teve uma manifestação de ira de algo que também iraria a Deus, irou a Deus, entende? Essa é uma ira humana legítima. Eu preciso me irar contra a injustiça. Eu tenho que não concordar contra toda a injustiça, contra tudo que é cometido aqui na terra, que fere os princípios de Deus e os princípios da humanidade. Mas o foco do nosso estudo é essa ira pecaminosa, que é essa, que ela tem a origem na minha inveja, no meu controle. A gente quer controlar a situação a qualquer custo e não consegue controlar o outro, por isso a frustração, por isso a ira. Esse é o alvo do nosso estudo. Mas sim, existem 3 tipos de ira: a ira divina, a ira humana legítima e a ira pecaminosa. Bom, minhas irmãs, existem formas de dominar essa ira, e a fonte de dominar a ira é abandonando, é deixando, mas com Cristo existe esperança. Se você hoje, nessa abordagem breve aqui, você identificou e precisa e deseja que Deus te trate com as ações de ira, começa um propósito com Deus de pedir a Ele que te mostre quais são suas atitudes. Pega um caderninho, relata aí no seu dia a dia quantas vezes você teve uma impulsividade, uma agressividade, quantas vezes você... É assustador como que a gente pensa coisas terríveis uns dos outros. E uns dos outros que eu digo é do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos pastores. É terrível o que nós sentimos. E para encerrar, eu gostaria de deixar com vocês Efésios 5,18. Efésios 5,18 diz que nós devemos nos encher do Espírito. Essa é uma solução bíblica.
Não se encha do sentimento e da ira, encha-se do Espírito de Deus. Não se embriague com a vingança, encha-se do Espírito de Deus. Confesse o seu pecado, não importa o que você fez, você está trazendo a luz para a sua vida agora. Como Deus vê a ira, esse é o seu tempo de você confessar esse pecado, de você se arrepender. E sabe o que é maravilhoso em andar com Deus, minhas irmãs? É que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vai achar isso lá em 1 João 1,9. Confessa o seu pecado e creia que será perdoado, porque a Bíblia assim o diz. Encha-se do Espírito de Deus, Efésios 5,18. Já temos alguns elementos aí, olha, para o nosso avanço, de tratar a ira, para que nós sejamos mulheres sal e luz, para que nós sejamos mulheres que temperam o ambiente que estão, e que a nossa língua, por mais machucado que o nosso coração esteja, seja transformada pelo nosso Senhor e seja a fonte de vida. Porque se nós estamos em Cristo, João 15 fala que Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós estivermos nele, nós vamos dar frutos. Esse é nosso lugar, tá bom? Minhas irmãs, fiquem com Deus, até nosso próximo encontro. Vou pedir no nosso grupo lá no WhatsApp que as irmãs sinalizem com relação à dinâmica aqui, se está difícil de alguma compreensão, por favor, mas não esqueça de nos sustentar em oração, tá bom? Desejo a todas que a graça e a paz de Deus esteja com todas nós e que em breve a gente possa se ver. Deus nos abençoe e que esse estudo seja completado em nossos corações, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo estudo, um beijo.